Lucas capítulo 8, eu quero ler a partir do versículo 4 e espero que vocês nos acompanhem, né? O Ivan também está colocando aqui mais um motivo de gratidão, então o Rafael vai anotando aqui e a gente volta no finalzinho, depois da mensagem, e a gente tem um outro momento de oração, tá bom? Lucas 8, a partir do verso 4. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes o cresceram com ela e a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta, Jesus? Respondeu-lhe Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo, não vejam, ouvindo, não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que cai à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo, arrebata-lhe a semente do coração, e a palavra é subtraída, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites dessa vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, e esses frutificam com perseverança. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, tenha misericórdia de nós e fale conosco mais uma vez. Reconhecemos que o Senhor é Deus fiel, reconhecemos o poder da Tua palavra, palavra que transforma, que cura, que liberta, palavra que nos faz olhar para a eternidade. E a nossa oração nessa noite é que o Senhor traga esse ensinamento para nós. Em Jesus nós oramos. Amém. Amém. Essa parábola é muito interessante por vários aspectos, porque Jesus conta a parábola e depois os discípulos aí têm uma dificuldade. Eu até achei muito interessante essa expressão, e provavelmente tenha sido Pedro que tenha feito essa pergunta, né? Que parábola é esta? De uma maneira bem rápida, né? Ou seja, nós não entendemos. E aí Jesus explica essa parábola. E aí temos esse interlúdio em que Jesus vai falar a respeito de quem ouve, quem entende, quem não entende. Daqui a pouquinho eu explico um pouco mais sobre isso, mas eu acho muito interessante Jesus contar a parábola, e Jesus aqui, além de contar a parábola, dar a explicação da parábola, porque a parábola traz para nós, sempre nos lábios de Jesus, algo de alguma maneira assim, um pouco mais enigmática. Algumas pessoas ficam tentando entender algumas parábolas, e eu confesso, são mais difíceis mesmo de compreensão. Precisamos entender um pouco mais a linguagem, a cultura da época, mas Jesus sempre usava essas figuras de linguagem da época, coisas do cotidiano, para trazer uma grande mensagem. E a parábola traz o sentido de nos colocar dentro da história. Isso aqui é muito interessante, porque quando Jesus conta essas histórias, e isso era muito comum nos rabinos, contar algumas parábolas como ilustração daquilo que eles estavam falando. Inclusive a gente usa até nos nossos dias, né? Todo pregador conta alguma parábola, conta uma história, uma fábula, para tentar ilustrar, trazer luz àquilo que ele está falando. Então Jesus usa algumas questões do cotidiano e faz a gente entrar na história.
Eu queria muito que você entendesse isso. Eu até estou estudando sobre isso, fazendo uma pós-graduação sobre a hermenêutica das parábolas, a interpretação das parábolas, e sempre eu tenho ouvido isso dos meus professores, que Jesus nos convida a entrar na parábola. Então aqui todos nós somos convidados a pensar na figura do semeador. Esse semeador que tem a grande missão de separar as sementes. Esse grande semeador que coloca ali a sua bolsa do lado e ele vai semeando. Esse semeador que fica preocupado com o futuro das suas sementes. Esse semeador que sai a semear. E veja como é poético, porque Jesus fala assim: eis que o semeador saiu a semear. Mas antes de contar a parábola, eu quero fazer o registro aí no versículo 4, que Lucas diz para nós que aonde Jesus estava havia muita gente, havia uma grande multidão vindo até ele de muitas cidades, ou seja, tinham caravanas e caravanas de pessoas indo até Jesus, querendo aprender de Jesus, e Jesus, nesse dado momento, ele vai falar a respeito dessa parábola. Se você está com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar comigo o contexto, e o contexto é fantástico, como diria meu amigo Rafael, sensacional, porque o contexto vai mostrar para nós Jesus sendo ungido aos pés por uma mulher, e essa mulher pecadora se lança até a presença de Jesus, unge os pés de Jesus, e aí temos esse episódio marcante, e aí tem lá as pessoas que ficam pensando lá no valor, no ósculo, se não tinha ósculo, versículo 45, e aí Jesus vai dizer o seguinte: perdoado lhes são seus muitos pecados, e quem muito foi perdoado, muito ama. É nesse contexto que Jesus está falando. E aí vem Lucas no capítulo 8 e vai mostrar para nós que Jesus era assistido financeiramente e também sendo acompanhado pelas mulheres, e algumas das mulheres, por exemplo, 8:2, que haviam sido curadas de espíritos imundos, malignos, de enfermidades, ele vai citar os nomes. Então, nesse contexto, Lucas está preocupado em falar o seguinte: olha, Jesus veio como semeador, ele também está semeando a palavra de Deus, e agora então Jesus tem essa grande multidão, Jesus tem esse grande público, e Jesus então vai anunciar a palavra de Deus. E qual é a figura que Jesus vai usar para falar a respeito da palavra de Deus, se não da semente? Então, veja que interessante. Agora, esse texto lá no Evangelho de Mateus, por exemplo, Mateus, lá no capítulo 13, vou até abrir aqui rapidinho, só para confirmar, Mateus capítulo 13, vai mostrar para nós que havia também grandes multidões, mas que nesse momento Jesus se assenta no barco e fala com a grande multidão. E aqui Lucas não fala do barco, mas fala de uma grande multidão. O que importa para nós? Havia muita gente querendo ouvir da palavra de Deus. E Jesus no versículo 5 fala o seguinte: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, depois outra parte caiu na pedra, outro nos espinhos e outro caiu em boa terra. Então Jesus fala de 4 tipos de solo, ou seja, 4 tipos de reações à palavra. E é claro que Jesus está aqui resgatando o princípio de Isaías capítulo 55, versículo 11, quando o texto diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, Deus falando, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para a qual a designei. Então a palavra de Deus não volta vazia, e esse é o conceito que Jesus está falando. Então, qual que é a missão do semeador? Sair e semear. Semear crendo que essa palavra vai dar resultado, ou seja, crendo que essa semente vai frutificar, crendo que o seu trabalho não é vão. E é muito interessante porque, pensando mais na questão missional do reino de Deus, ou mais missionária dentro do Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus vai dizer para nós que o mundo é o nosso campo.
Então nós precisamos pegar a semente do Evangelho e sair semeando. Agora, um dos grandes problemas nossos é que nós queremos resultados a partir da nossa realidade, ou queremos ter frutos, eu diria que quase que instantâneos. E isso não acontece. Ou isso não está em nossas mãos. Isso não depende de nós. Às vezes nós temos até uma boa semente, mas o que não colabora é o solo. Tempos atrás, lá na época da pandemia, Natália e eu começamos a cuidar do terreno da casa pastoral e nós compramos algumas sementes, e aí sementes de qualidade inclusive, plantamos lá aquele tomatinho, como chama, Natália? Tomate cereja, colhemos muito. Plantamos abóbora lá na casa pastoral, colhemos muito. O que não foi? Foi a cenoura, verdade, foi a cenoura. E nós plantamos a cenoura e eu não tinha muita habilidade, não li direito o manual, a semente era boa, a terra estava preparada, mas eu coloquei as sementes da cenoura todas muito agrupadas, ela precisava ficar um pouco mais espaçada. O que aconteceu? Não deu resultado. Aí nós tiramos, arrancamos tudo e deixei algumas cenourinhas lá. E aí nasceu umas cenourinhas bem pequenininhas. Então o problema não foi o solo, foi a administração da semente. O que Jesus está ensinando para nós é que nós não podemos desperdiçar as sementes. Ou seja, a semente do Evangelho, ela é boa, ela vai frutificar. E a questão aqui não é a semente. A questão aqui é o tipo de solo, o tipo de coração, ou melhor, o tipo de ouvido que recebe a semente. Agora, Martinho Lutero falava para nós o seguinte: qual que é a nossa missão? A nossa missão é pegar a palavra de Deus e levar até o ouvido do pecador. E qual que é a missão do Espírito Santo de Deus? Pegar do ouvido e levar até o coração. Então qual que é a nossa missão? Eis que o semeador saiu a semear. Saia semeando na sua casa, saia semeando o Evangelho no seu trabalho, saia semeando na rua, no ônibus, onde você estiver. Divulgue a mensagem de Deus, semeie a palavra de Deus, sabendo que a palavra de Deus pode e vai gerar frutos. Agora, nós precisamos entender que algumas cairão à beira do caminho, algumas cairão à beira das pedras, algumas ficarão em meio aos espinhos e simplesmente algumas também cairão em boa terra, louvado seja o Senhor. Agora, me acompanha aí no versículo 5. No versículo 5, Jesus fala o seguinte: o primeiro tipo de solo, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves a comeram. Então, veja que o primeiro tipo de solo, esse solo à beira do caminho. Então, a semente é boa, mas ela cai ali, à beira do caminho, ela é pisada pelos viajantes, as aves vêm lá e comem. E como Jesus explica essa parábola? Dá uma olhadinha no versículo 11. Jesus vai falar, esse é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Versículo 12. A que caiu à beira do caminho são as que ouviram, vem a seguir o diabo, vai lá, arrebata do coração a palavra, para que essa pessoa não possa crer e ser salva. Então é aquela mensagem, ou aquela pessoa que recebe a mensagem de bom grado, mas ela está tão distraída com as coisas dessa vida, que a mensagem fica ali, e aí o diabo vai lá, vai entretendo essa pessoa, distrai essa pessoa, quando ela menos espera, o que foi mesmo que o pregador falou? O que eu recebi de mensagem mesmo lá da palavra de Deus? E aquela mensagem fica como uma segunda, terceira, quinta alternativa na vida e na agenda da pessoa. Se tratando, por exemplo, do nosso contexto extremamente recheado de notícias, as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas deixam para tomar uma decisão um outro dia. Você já ouviu falar assim? Não, eu sou novo demais para pensar em Deus. Não, eu estou me casando agora, então estou muito ocupado para pensar em Deus. E aí eu estou muito velho para pensar em Deus. A pessoa que tem sempre uma desculpa e que vai postergando. Essa pessoa, segundo Jesus, é a pessoa que recebe a mensagem de Deus, mas a semente cai à beira do caminho. E logo o Satanás vai lá e recolhe essa semente para que essa semente não dê fruto.
E a pessoa simplesmente acaba deixando passar uma oportunidade fantástica. Versículo 6, Jesus vai falar do segundo tipo de solo, que é o solo mais pedregoso, né? Essa outra semente cai no meio da pedra, tendo crescido, veja que interessante, esse solo é muito interessante, porque a semente cai no meio das pedras e ela cresce um pouquinho, só que ela seca por falta de umidade. Eu acho interessante isso, porque Jesus vai falar no versículo 13 o seguinte: a que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas não tem raiz. Então veja que essa semente chegou até germinar, chegou a crescer, mas ela seca, porque ela não tem raiz, ela não tem um local de fixação. São as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não deixam a palavra de Deus enraizar em seus corações. São aquelas pessoas que a gente costuma dizer assim, são amigos do Evangelho. Não sei se você conhece alguém que você fala assim, determinada pessoa, ele é tão honesto nisso, tão correto nisso, uma pessoa tão gente boa nisso, que a gente brinca, né? Só falta se converter. Ele é um amigo do Evangelho. Ou aquela pessoa que a gente fala assim, fulano está aí na igreja com a gente há tanto tempo e não toma uma decisão. A gente conhece gente assim, gente que passa anos, décadas e não toma uma decisão, não deixa a palavra criar raiz. Parece até que algumas pessoas, não sei se você já teve essa impressão, parece que elas estão fechadas. Parece que elas não deixam a palavra enraizar, elas não deixam a palavra crescer, elas não criam raízes. E veja que Jesus está falando o seguinte para nós: seca por falta de umidade. Agora é interessante quando a Bíblia vai falar para nós que Jesus é a água da vida, ou seja, que Jesus pode regar a semente do Evangelho, que Jesus faz brotar em nós uma fonte, e essa fonte vai jorrar para a vida eterna. Então veja que interessante, o Espírito Santo leva alguém a trazer a semente, essa semente cai num coração, num contexto, numa terra cheia de pedras, a situação é difícil, mas se você deixar o Espírito Santo jorrar, se você deixar Jesus, que é a água da vida, alimentar o seu coração, e aí a semente pode trazer bons frutos. Então, no versículo 13, são pessoas que creem apenas por um tempo, são pessoas que creem somente por um momento, e quando chega a provação, ela desvia. Quando chegam os testes da vida, quando chegam as situações mais agudas, mais difíceis da vida, ela não tem raiz, ou seja, ela não tem sustentação, ela não está firmada em Jesus. Por isso que a gente gosta muito de ler os Salmos, principalmente de Davi, quando ele fala assim: firme está o meu coração, ó Deus, firme está o meu coração. Tem aquele hino que a gente sempre canta, né? Firme nas promessas de Jesus. E quem está firme nas promessas de Jesus entende ou faz uma melhor leitura das circunstâncias da vida, porque as circunstâncias da vida chegarão sobre nós, as provações, segundo o texto, virão sobre nós. Agora, quem não tem raiz, quem não tem base, quem não tem sustentação bíblica, não vai entender. Então, por exemplo, a pessoa aceita a palavra de Deus, mas ela não sai do João 3,16, ela não sai da papinha, dos primeiros passos da vida cristã, vamos falar assim. Ela só fica decorando aqueles versículos, por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, João 3,16, ela não sai disso, ela está tomando leitinho ainda. E quando chegar uma provação, quando chegar uma situação de impacto na vida dela, ela não sabe como lidar, ela não sabe lidar com o sofrimento, com a perseguição, com a angústia, com o dia de dor. Ela não sabe, por exemplo, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ou seja, o sofrimento, ele é para um momento, não é um sofrimento para sempre. Então ela não tem esse entendimento, porque ela não tem raiz bíblica. Então essa pessoa recebe a palavra, crê por um tempo. E daqui também eu acho que poderia entrar uma boa aplicação, que são aquelas pessoas que querem o resultado imediato. Você conhece gente assim? Que chega e fala assim: ó, eu acredito na mensagem de Deus, mas eu quero mudança de vida amanhã. Eu acho tão engraçado isso. Amanhã eu já terei meu casamento restaurado,
amanhã eu terei a minha vida emocional completamente equilibrada, amanhã eu já terei uma boa relação com os meus familiares, e a pessoa passou 20, 30, sei lá quanto tempo, longe de Deus, uma vida completamente desgarrada dos conceitos de Deus, e ela quer num instante ou num passe de mágica que tudo aconteça, mas ela não tem raiz. E algumas coisas na nossa vida demandam tempo. Hoje, por exemplo, eu fui na nutricionista, e a nutricionista falou assim: olha, eu fiquei feliz que você ganhou peso. Eu estou muito feliz com os seus exames, que você saiu aí do contexto de anemia. Eu falei para ela: mas por que você está me dando esse suplemento, por exemplo, de vitamina? Não é vitamina, Natália, como chama? Proteína. Ela me deu um suplemento lá que é só de vitamina. Ela falou: porque você perdeu massa muscular e agora a gente precisa repor isso aí. Eu falei assim: mas não dá para tomar não dá para tomar uma vez só e já está pronto? Falou: não, você ficou mais de 2 anos em anemia, agora você precisa ficar 2 anos com uma boa saúde para o seu organismo recuperar. E eu pensei que em 2 meses estaria resolvido o meu problema. Falando: não, vai demorar, e depois que você melhorar, você vai ter que voltar para a academia, ganhar reforço muscular. Então tem gente que pensa que na vida as coisas acontecem assim, de uma maneira rápida. Ele ouve a palavra, ele se entrega teoricamente ao evangelho, mas ele quer tudo resolvido. Ele quer contas equilibradas, finanças resolvidas, vida emocional tudo equilibrada, filhos obedientes, mas para que tudo isso aconteça, é necessário tempo, dedicação, e ele não suporta isso, logo se desvia. E quando se desvia, fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal dos irmãos, vai para o Facebook da vida. Sempre foi assim. Parábola de Jesus. Versículo 7, o terceiro tipo de solo é aquele solo que tem muitos espinhos. E esses, ao crescerem com ela, sufocam. Então os espinhos vão crescendo juntamente com a semente, a semente vai germinando, o fruto da semente vai saindo ali, mas os espinhos vão sufocando e não deixa espaço nenhum para a semente. São aquelas pessoas que está aí no versículo 14, que ouviram a palavra de Deus, mas que no decorrer dos dias foram sufocadas pelos cuidados da vida. São aquelas pessoas que não focaram na palavra de Deus e que dão muita vazão ou dão muita ênfase para as coisas da vida, pelos cuidados da vida. Veja que Jesus fala: pelas riquezas, pelos deleites da vida. E os seus frutos não chegam a amadurecer. E veja que interessante: tem fruto? Tem. Teve germinação? Teve. Cresceu meio sufocado? Cresceu. Só que o fruto não chega a amadurecer. E é tão ruim comer um fruto sem amadurecer. Como diriam os caipiras, né? Amarra a boca. A boca fica amarrada. Só tem uma coisa boa para a gente comer sem amadurecer, que é a manga, né? A gente gosta de comer manga com sal, né? Beleza. Mas não dá para comer um fruto sem estar maduro. O que Jesus está falando para nós é o seguinte: esse tipo de pessoa, que é as pessoas que recebem a palavra e deixam a palavra sufocada, são as pessoas que perdem o foco daquilo que de fato é importante espiritual e focam nas coisas dessa vida, nos deleites dessa vida, nas riquezas, com os cuidados dessa vida. E aí poderíamos fazer 1000 aplicações, né? Tem gente que fica pensando somente em ganhar dinheiro, esquece da convivência cristã, esquece da palavra de Deus, não tem mais tempo para ler a Bíblia, né? É tão interessante isso, porque quando você se converte, você vira uma pessoa que devora a Bíblia. Pode ver, um novo convertido, uma pessoa que está começando a ler, isso é muito legal. Agora a gente tem visto isso na igreja, né, por conta dos nossos juniores que estão aprendendo a ler. Eles querem juntar as palavras, eles querem entender as coisas, eles ficam fazendo pergunta para mim, eles querem entender. Agora, depois, outras coisas vão seduzindo. E aí você pode fazer 1000 aplicações, no sentido de pessoas que ficam procurando e encontrando deleites da vida.
E a igreja, a convivência, a espiritualidade já não é tão importante, afinal de contas, ela tem que ir para o clube, ela tem que procurar o bem-estar da família, ela tem que dormir, não é verdade? Ela tem que descansar, ela tem que ganhar dinheiro, ela tem outras coisas para fazer, sabe? Então ela não está tão interessada assim na palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus ensina. Ela quer ter uma vida mais luxuosa, ela quer ter outros deleites, ela acha que qualquer outra coisa pode competir com a igreja, com as atividades da igreja, e tudo isso vai sufocando a palavra de Deus dentro do seu coração. Ela chega até a dar um princípio de frutificação, mas o fruto não amadurece, cai, fica estéril. Você conhece gente assim? Por isso que a gente sempre brinca, né, e é uma brincadeira mesmo, que tem algumas pessoas que não podem ter um pouco mais de dinheiro, não pode comprar um segundo, terceiro terreno. Não, ele some. Se ele compra um carro bacana, ele só quer passear, ele não quer mais vir para a igreja não. Aí ele se esquece de dar carona para os irmãos. Ou ele compra, ou ele tem acesso a comprar muitas coisas, ele começa a comprar outras coisas, ele começa a comprar outros livros, entendeu? Ele tem outro foco. E aí o que Jesus fala é o seguinte: olha, chega a não amadurecer os frutos e acaba se tornando infrutífero. E aí Jesus vai falar para nós que é pelos frutos que nós conhecemos uma pessoa. Então, como a pessoa lida com a sua espiritualidade, ela vai revelar se ela vai ser frutífera ou não. Ela não tem mais tempo para ficar com os filhos, ela não tem tempo para fazer culto doméstico. Até muito interessante, muitos anos atrás, não foi nem no contexto aqui de Sorocaba, uma pessoa falou assim: você fica falando esse negócio de fazer culto doméstico, você fica falando esse negócio de Bíblia, de orar, de fazer visita, você acha que a gente não faz nada, você acha que a gente não trabalha? Eu falei, então tá bom, segue aí fazendo o que você acha que está certo, e eu sigo fazendo aquilo que eu acho que está certo. Lá na frente, meu amigo, a gente vê os frutos. Você pode até começar a frutificar, mas vai cair, e o fruto seu não vai permanecer. Agora, as famílias que se dedicam na palavra de Deus certamente passarão por problemas, por lutas, por dificuldades, por desencontros, mas permanecerão em pé, porque não foram sufocadas pelas coisas dessa vida. Aí você pode colocar aí as séries no Netflix que ficam concorrendo com a Bíblia, tempo de celular, shoppings, e, enfim, tantas outras coisas aqui que o nosso tempo não permite, mas daríamos para colocar aqui nesse contexto. Mais uma provocação aqui: tem gente que leva tão a sério a carreira profissional que ela faz de tudo pela carreira profissional. Fala para ela ler um livro, fala para ela estudar, fazer um curso, para ela investir alguma coisa na igreja. Ela não tem tempo, ela está sufocada pelas questões do trabalho. Você vive em prol do trabalho então, criatura? Você acha mesmo que é o trabalho que dá o sustento para você? Você não pode dedicar nenhum tempo, nenhum momento para Deus, para a sua palavra? Vamos fazer um curso de paz, para a gente tentar cuidar melhor dos nossos... Não, pastor, eu não tenho tempo. É verdade, mas para ficar 2h30 na frente da TV assistindo um jogo de futebol, a gente tem tempo. A gente para a vida para assistir os jogos da Copa, a corrida de Fórmula 1, a série que a gente gosta tanto, a gente vai maratonando 5, 6 horas. É assim mesmo, só que o fruto não vai amadurecer. Por fim, versículo 8: outra afinal caiu em boa terra. A que caiu em boa terra cresceu e produziu 100 por 1. Falei isso para o Timóteo hoje, ele falou assim: como assim? O que significa 100 por 1? Uma única semente, Timóteo, deu outras 100 sementes, ou seja, produziu 100 a partir de uma semente. Veja que interessante, se você e eu entendemos que o nosso coração é uma terra boa, nós temos que produzir 100 frutos, 100 por 1, no mínimo. Olha que interessante. Então veja que
aquela semente que cai na boa terra, ela cresce, ela produz e ela continua se multiplicando, ou seja, o processo de semeadura nunca termina, porque esses outros frutos vão sendo semeados, porque a semente está dentro do fruto. Se você pega um caroço de manga e planta, ela vai dar uma outra manga. A semente lá do limão, da laranja, da maçã, enfim, ela vai frutificando. Então é isso que Jesus está falando. Você recebe a palavra de Deus frutifica no seu coração, e você semeia no outro coração, aquele outro coração vai semeando no outro, e a palavra de Deus vai sendo divulgada. Louvado seja Deus por isso. Agora, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem quer entender, é isso que Jesus está falando, quem quer entender, entenda. Ou seja, o que você e eu devemos orar? Para que o nosso coração seja sempre uma terra boa. Para que Deus nos direcione a levar a mensagem dele para terras boas. E quando a gente semear e não der resultado, não é para a gente ficar entristecido, porque a semente é boa, a qualidade da semente é indiscutível, porque é a semente do Evangelho. O problema não está na semente, o problema está no coração das pessoas. Às vezes a gente vai semeando, a gente fala assim, mas ali não deu resultado, aqui não deu resultado. O problema não é seu, o problema é da pessoa. Agora, todas as pessoas que receberam a semente de Deus são responsáveis diante de Deus e um dia terão que prestar contas. Versículo 15, para eu arrematar. A que caiu na terra boa são aqueles que ouvem e de bom e reto coração retêm a palavra. Talvez essa aplicação seja um pouco dura, mas eu tenho que fazê-la. As ovelhas recebem a palavra de Deus, os bodes reclamam. As ovelhas têm o coração bom e reto. Mesmo que é uma mensagem de exortação, ela fala assim, o pastor pegou meio pesado hoje, hein? Ou o pastor puxou nossa orelha aqui. Ou o professor da escola bíblica ali deu uma apertada em nós. Mas foi importante para nós. Então quem é coração bom, ou seja, terra boa, ouve a palavra de Deus, retém no seu coração e frutificam com, tem uma expressãozinha que Jesus coloca aqui, né? Com perseverança. Ele vai perseverando. Ele frutifica uma vez, mas ele quer uma melhor qualidade no fruto. Ele vai passando por esse processo de lapidação. Ele quer sempre melhorar, sempre crescer, sempre avançar, sempre fazer mais. Então, quem tem um coração bom, ou quem é terra boa, sempre está atento para a palavra de Deus. Ele fala assim, não sei se é o pastor, não sei se é o seminarista, não sei se vem alguém de fora, eu vou para a igreja e eu sei que Deus vai falar no meu coração. Que o pregador, o professor da escola bíblica, a professora, tem que ser apenas um semeador. Domingo após domingo eu estou semeando a palavra de Deus. A semente cai em vários tipos de corações. E isso não depende de mim. Depende do Senhor e da pessoa que recebe a palavra de Deus. Eu oro e peço ao Senhor que o meu coração, o seu coração, seja sempre terra boa. Que seus filhos sejam sempre terra boa, para reter a palavra de Deus. E a minha última fala é que você deixe a palavra de Deus criar raízes no seu coração. E você venha guardar a palavra do Senhor no seu coração, para que eu e você não venhamos a pecar contra o Senhor, tá bom? Que Deus continue a falar no nosso coração. Vem para cá, meu irmão.